Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui novamente na nossa aula de número 4. É um prazer encontrá-lo, é um prazer encontrá-la aqui com a gente. E continuamos no curso intitulado Povos e Comunidades Tradicionais, Reconhecimento Identitário e Desafios para a Inclusão no Bolsa Família. Temos um índice geral, nós já passamos pelas aulas de número 1, 2, 3, estamos na aula de número 4 e aqui nós vamos mergulhar no cadastro único. A aula de número 4 é intitulada O Cadastro Único e seus desafios para incluir pessoas e famílias pertencentes a povos e comunidades tradicionais. O meu nome é Silvana Morelli Vicente Dias. Muito obrigada pela sua atenção e vamos lá. A aula de hoje, nós temos aqui, como sempre, um curso dividido em 5 tópicos, sendo que o primeiro tópico são as considerações iniciais. Depois partimos para o cadastro único, a importância para povos e comunidades socialmente invisibilizados. Depois, temos os desafios para a inclusão dos grupos de povos e comunidades tradicionais. E, por fim, sugestões aos entrevistadores no processo de intermediação entre o governo e povos e comunidades tradicionais. Estamos com as considerações finais, que procuram trazer e alinhar informações que foram colocadas antes, reflexões que foram colocadas antes. E aí preparamos para o nosso encerramento, visto que a próxima aula será a aula de número 5. Estamos, portanto, na penúltima parte do nosso curso. As referências são as referências do que foi mencionado ao longo dos slides. Vamos lá? Partimos, então, a nossa aula. E nela vamos discutir a importância do trabalho do entrevistador para preencher os dados do cadastro único com precisão, de modo a incluir famílias e arrolar todos os seus membros no sistema. Os desafios para a inclusão de pessoas e famílias dessas comunidades. 2 pontos. Aqui eu coloco alguns desafios, né? Distância de onde moram, a dificuldade de encontrar documentos pedidos, eventuais obstáculos de comunicação, etc. E também queremos abordar como elaborar um conjunto de estratégias para estabelecer um diálogo que respeite a cultura do outro, com empatia e respeito ao próximo. Nós falamos até o momento insistentemente que são povos diferenciados, que são comunidades diferenciadas. Portanto, o modo de relacionar precisa buscar essa diferença, precisa construir pontes. E essas pontes, elas precisam ir e vir. Então, cada pessoa que faz a intermediação entre o governo e essas comunidades, traduzir e facilitar, né, o trânsito de informações. Esse é o nosso BP, esse é o nosso objetivo. Nestas aulas, procuramos trabalhar os seguintes objetivos: registrar famílias e seus membros pertencentes a povos e comunidades tradicionais identificados no Brasil, com cuidado e precisão. Aqui nós não podemos ter ambiguidade. E também precisamos deixar muito claro que os documentos precisam estar ali. E que alternativa sempre há, caso algo seja necessário posteriormente. Nomear dificuldades para a inclusão de pessoas e famílias desses povos e comunidades e avaliar como o programa Bolsa Família, ao integrar políticas públicas, fortalece o acesso de famílias a direitos fundamentais como educação, saúde e assistência social. E aí nós vamos ao cadastro único, sua importância para povos e comunidades socialmente invisibilizados. Pessoal, olhem aqui. Nós temos
o QR Code, né, como sempre fazemos em todas as sessões das nossas aulas, nas 3 sessões das nossas aulas. E esse vídeo, especificamente, ele foi preparado no Jornal do Almoço e aborda o povo pomerano. É um povo, porque eles têm uma língua própria, né? E essa língua que é falada em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Essa reportagem foi veiculada em 27 de dezembro de 2020. Extremamente interessante, eu recomendo. Eles são únicos, inclusive. Vale dizer que os seus ancestrais, vindos da Europa, já não tem mais, vamos dizer assim, a realidade que se aproxima aos povos europeus de hoje. Então, é um povo único e que está aqui no nosso país. Aqui nós temos uma imagem. Essa daqui é uma foto que foi retirada pelo governo de Rondônia. Nós temos um grupo de pomeranos que migraram para Rondônia. E lá eles cultivam os seus costumes, os seus hábitos, as suas festas, a sua língua, etc. Então saiba quem são os pomeranos e como sua festa tradicional se tornou patrimônio cultural imaterial de Rondônia. Então aqui nós temos essa bela imagem para vocês terem uma ideia de como eles têm essa unidade cultural muito bem desenhada. E sobre o cadastro único? Como que a gente vai começar a abordar, a falar sobre ele? Ele é um passo crucial, fundamental para desdobramentos das políticas públicas aos povos e comunidades tradicionais. Com ele, o governo consegue saber quem são as famílias, quem são, onde vivem, como vivem essas famílias de baixa renda e como as políticas públicas podem beneficiá-las. Então vejam como é importante. A gente não está falando de uma única política pública, mas a gente está falando de uma integração de possibilidades que é possibilitada pelo CAD único. Foi desenvolvido pelo governo federal e é operacionalizado pelas prefeituras. E é possível que uma mesma família, então, possa participar de vários programas sociais. A entrevista. Vamos falar um pouquinho, dar um contexto da entrevista quando a pessoa a família, o declarante da família, né, o representante, o responsável pela unidade familiar, comparece diante do entrevistador e vai ajudar a preencher esse cadastro único, vai mostrar os seus documentos da sua família, etc. O site pede cerca de 1 hora nesse processo. Então, é importante separar esse tempo. Se esse tempo se estender, não é problema. É responsabilidade do entrevistador concluir o seu cadastro, mesmo que faltem documentos que poderão ser trazidos depois. Obviamente, os benefícios sociais só poderão ser recebidos quando os documentos forem entregues. Mas é necessário preencher, é bom, é totalmente desejável que se preencha o cadastro até o final. E se houver alguma lacuna, que a pessoa seja esclarecida sobre como conseguir aquele documento necessário para a finalização do processo. Então, o entrevistador ele tem que ter muita paciência, ele tem que ser muito empático, se colocar de modo muito prestativo diante do entrevistado. Então, quem estará na frente do entrevistador declarando é o responsável pela unidade familiar, que pode ser substituído por um representante legal, não familiar, mas que precisa estar
devidamente documentado. Atenção! Mulheres acima de 16 anos podem também desempenhar esse papel de responsável pela unidade familiar. É um papel reservado à mulher acima de 16 anos, tá? O homem acima de 18. Local da entrevista, atendimento do Cadastro Único ou CRAS, mais próximo da residência ou do lugar em que a pessoa vive. Os documentos necessários. O responsável pela unidade familiar precisa levar CPF, de preferência, ou título de eleitor, e precisa levar documento de identificação com foto e comprovante de endereço. E se não houver, o comprovante de endereço precisa da declaração de residência assinada pelo responsável pela unidade familiar, certo? Então, é possível fazer essa compilação de documentos com uma relativa facilidade. Mas se faltar, a pessoa pode voltar depois e entregar. Bom, com relação aos demais componentes da família, é necessário enviar CPF ou levar, o CPF preferencialmente, mas se não houver, há outros documentos possíveis. Há especificidades para famílias indígenas ou quilombolas, como comprovante de endereço. Tá? Observem, é sempre importante entrar dentro do site do governo federal, no cadastro único e confirmar essa documentação. Inclusive, essa redação pode ser modificada. Então, ao ser feito o cadastro, a recomendação é: olhe sempre. Olhe o que está lá e leve aquilo que se pede. E é importante que indígenas podem apresentar RANI, Registro Administrativo de Nascimento de Indígena, como documento principal. Ele não precisa, por exemplo, apresentar o RG, se tiver esse registro administrativo em suas mãos. E, atenção, o entrevistador precisa aceitar esse documento, tal qual está escrito no site do governo federal. Cadastro único, passo crucial para desdobramentos das políticas públicas aos povos e comunidades tradicionais. E se a pessoa não apresentar os documentos? Já falei um pouco sobre isso. A prefeitura é obrigada a cadastrar. Entretanto, a pessoa deverá levar os documentos para completar o cadastro e receber o benefício. Sem completar o cadastro, com os documentos, não tem como receber. Mas é obrigatório terminar esse cadastro se o entrevistado assim desejar. É assim que funciona. Também se recomenda levar esses documentos para facilitar o processo, que são comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos, ou o nome da escola de cada criança ou jovem, a carteira de trabalho. Então, todos esses elementos vão ajudar, eles não são necessariamente obrigatórios, mas ajudam a prestar a informação que, às vezes, o entrevistado não consegue oferecer com tanta rapidez. Atenção! Isso é muito importante. Se o cadastro ficar desatualizado, a pessoa ou a família perde benefícios. Então, o cadastro precisa ser sempre atualizado. É importante, então, atualizar dados se: quais são as condições? Alguém da família morreu? Alguém da família nasceu? A família se mudou de endereço? Alguém foi morar em outro lugar? A família está com uma outra composição?
as crianças entraram em uma nova escola, elas saíram da escola ou elas mudaram de uma escola para outra. Alguém passou a ganhar mais? Alguém passou a ganhar menos? Precisa informar. A família mudou de cidade, precisa informar. Lembrando sempre que essas atualizações são feitas na prefeitura. Ao entrevistador é fundamental ter uma linguagem simples, empática e precisa, perguntando com clareza, com cordialidade e oferecendo instruções precisas caso faltem documentos. Então, o dever do entrevistador ajudar essas famílias a serem devidamente cadastradas no CAD-1. Aqui nós temos uma imagem, nessa perspectiva de conviver um pouco com as famílias dos povos tradicionais, temos uma imagem da cultura pantaneira. Foi publicado no portal Cavalos. Olha só que interessante. Nós temos aqui pantaneiros junto com o seu gado, e o gado sendo levado a regiões não alagadas. Agora nós temos inclusão, desafios adicionais, né? Algumas desses desafios já foram mencionados, mas vamos um pouquinho mais adiante. Aqui eu indico mais um vídeo sobre a consulta prévia. A consulta prévia é livre, informada, o direito dos povos e comunidades tradicionais. Eles podem dizer, eles podem declarar, né, aquilo que vem, aquilo que vivem, a sua composição. Então, é bem dentro daquela perspectiva de que a sua voz tem lugar. Procurem se orientar, conhecer um pouco sobre o que é a consulta prévia. Nessa imagem, trouxe essa imagem para nós refletirmos. Aqui é uma área ocupada pelo garimpo, em terras indígenas. E esse garimpo, né, a estimativa que cresceu 495% em 10 anos. Pessoal, onde nós vamos parar se nós tivermos essa devastação em tanta velocidade, em tamanha velocidade? Aqui nós vemos, por exemplo, um estampado, né? Aqui é uma região totalmente sujeita à erosão e junto com ela, uma clareira maior pode se formar. E essa vegetação, ela talvez não se recomponha. Nós não estamos falando de algo que seja possível de se rever. Às vezes é um caminho sem volta, sobretudo porque garimpo implica também resíduos que são tóxicos para o solo e que contaminam águas e que destroem plantas e animais e contaminam pessoas também. Ameaças atuais aos povos e comunidades tradicionais. Aqui nós temos novamente as ameaças que nós já comentamos, mas eu vou passar aqui, a gente já falou um pouquinho, assim, com mais detalhe, né? Mas passando rapidamente. As ameaças são muitas, né? Os desafios são muitos. E aí, o que acontece? Essas comunidades, elas não conseguem se estabelecer no território e continuar a sua história naquele território. Portanto, precisam se deslocar. Agora, imagine um deslocamento que precise caminhar para o desconhecido, junto com a família, junto com crianças, junto com idosos, e não se sabe para onde vai, né? Sem residência, sem habitação, sem meios de vida, sem meios de
subsistência. Então, é um caminho muito difícil de se fazer quando você precisa deslocar para o desconhecido. Como eu já enfatizei em outros momentos, aqui nós estamos falando de uma violência que não é contra uma pessoa, é contra uma comunidade toda, é contra um país. Porque junto com um povo, uma comunidade que se desfaz ou que é violentada, todo o modo de vida é igualmente desmontado. E aqui eu vou passar rapidamente, vou falar bem rapidamente, porque a gente já se deteve a cada um desses pontos. Especulação imobiliária, estradas, mineração, barragens, grandes fazendas agropecuárias, unidades de conservação ambiental, parques eólicos, desmontes de veredas, plantações de grãos ou eucalipto, desestruturação das políticas de proteção de territórios, lentidão do processo demarcatório. E não se esgotam as ameaças aqui nesse rol, né? São muitas. E elas sempre estão instigando, ou sempre estão empurrando as pessoas para o limite, né, das possibilidades da sua existência. Por isso que as políticas públicas procuram dar suporte e visibilidade a essas pessoas são fundamentais. Então, todas as políticas, todas as ações, todos os programas, para fazer com que esses povos sejam conhecidos, para fazer com que esses povos sejam mapeados, são essenciais para que essas famílias sejam cadastradas. E também, vamos imaginar, se aquela família é beneficiada pelo Bolsa Família, uma das contrapartidas diz respeito à escola, à saúde. Então, como essas pessoas vão ser acompanhadas se elas não tiverem a tranquilidade de continuar habitando o seu espaço? Percebe como é importante termos, né, uma ação que seja condizente com aquilo que se espera do poder público, que é proteger os mais pobres, os mais necessitados, né, os que ficam mais vulneráveis diante das grandes ameaças. Então, é isso. Precisamos ter muita atenção e como cidadão, como cidadã, precisamos defender essas políticas a todo momento. A nenhum momento a gente pode fechar os olhos, porque vocês devem perceber muito bem que sempre aparecem projetos de lei, por exemplo, e tantos outros documentos são propostos de modo a os povos numa situação cada vez mais acuada. Mas não podemos deixar. Aqui eu tenho uma indicação de vídeo sobre as novas regras para o Bolsa Família. É sempre bom observar essas novas regras, se familiarizar, esclarecer as pessoas, porque elas perguntam, né, o que mudou? Qual é agora o valor de corte para você receber o Bolsa Família? Quais são os patamares de recebimento? Quais são os valores precisamente? Quais são os critérios? Então, tudo isso precisa ser dominado pela família e precisa ser dominado pelo entrevistador, que esclarece essa família sobre as condições do programa, sobre a realidade do programa, sobre o funcionamento desse programa. Aqui nós temos uma imagem que vem uma imagem produzida, né? Certamente dentro dessa tentativa de esclarecer objetivamente a ser observado pela população. Aqui a matéria é Bolsa Família, veja tudo que será perguntado na entrevista de inscrição. Olha só que importante. A família que vai se inscrever, ela precisa estar esclarecida. E o entrevistador também precisa esclarecer tudo aquilo que não está claro.
Tá certo? Então, é importante ter toda essa informação muito bem dominada. Agora, a complexidade no cadastro desses povos e comunidades tradicionais. Algumas já mencionamos, mas também precisamos avançar um pouco mais. Quando nós falamos de 28 categorias, não significa que os povos e comunidades tradicionais se esgotam aí, tá? E também não significa que todas as famílias estão devidamente mapeadas, muito pelo contrário. Há muita falta de reconhecimento desses povos, desses grupos, dessas comunidades pelo governo no Brasil todo. Então, se uma família chega e se autodeclara, o entrevistador precisa observar isso com muita atenção. Tá? Precisa observar, precisa ser empático e precisa observar a maneira como dialogar com essa pessoa para ter todas as informações que são necessárias para que o cadastro único funcione. Outra dificuldade são os conflitos com exploradores da biodiversidade. Uma família que está sendo violentada, tá? E aí a gente fala também, né, a gente vê notícias muito impactantes de violência no campo, violência com armas, inclusive. Agora, uma família que passa por isso, que não tem a tranquilidade, inclusive, de enviar os seus filhos para a escola, ou de se manter, sobreviver, cultivar a terra, essa família certamente vai ter dificuldade na hora desse cadastro. Né? O cadastro, ele não funciona sem condições que são muito claras. Ele não funciona, né? Se você não tiver como prestar dados objetivamente. Isso, essas pessoas também sofrem com falta de serviços básicos de saúde. E também sofrem com saneamento básico. E conflitos territoriais têm sido muito recorrentes e muito violentos também. Há os conflitos com as grandes empresas, com o grande capital, as mudanças climáticas, que também têm deixado essas famílias numa situação extremamente delicada. Essas famílias também sofrem bastante discriminação racial e também sofrem discriminação linguística. Muitos vivenciam ou se comunicam dentro da sua variedade linguística. Isso significa dizer que é um modo específico de comunicação que é diferente daquilo que nós conhecemos como norma culta da língua portuguesa. A pessoa que chega para se manifestar, ela tem que ser abraçada. Ela precisa ser acolhida. Se for necessário, o entrevistador deve perguntar quantas vezes forem necessárias, né, aquilo que se pede. Né? Pode ser mudar as palavras, podem serem mudadas as palavras, né, perguntar de um modo diferente, tentar, né, pedir esclarecimentos, mas, sobretudo, demonstrando abertura. E essa abertura, ela é comunicada de diferentes modos. Ela é comunicada por palavras, ela é comunicada por olhar, ela é comunicada por um gesto, ela é comunicada se a pessoa se mostra com boa vontade. Então, é isso, é muito importante. Nós estamos diante de pessoas e famílias vulnerabilizadas, as pessoas mais vulnerabilizadas, inclusive, dentro do nosso Brasil.
E é uma oportunidade também para aquele ponto de vista esclarecer o que essas ações estão buscando, o que o CAD único vai possibilitar a essas pessoas. É importante dizer que ali há a inclusão das famílias vulnerabilizadas ou daquelas famílias que precisam do governo para compor seu rendimento, para ter uma vida mais digna, para ter acesso a bens, a serviços, para ter acesso a políticas públicas que fazem toda a diferença na existência dessas pessoas, dessas famílias, dos filhos, dos mais velhos também. É também importante dizer que o CAD único é um exercício de democracia, que é algo que eu estou enfatizando a todo momento, a questão de cidadania. Uma sociedade democrática, ela trabalha pelo todo, pela coletividade, ela não vai trabalhar pelo indivíduo. Né? Então, a gente não deve agir de modo egoísta, achando, né, que devemos defender o próprio interesse dentro de como se fôssemos uma ilha. Não somos ilha. Né? Ninguém nunca, né? A gente sabe disso, estamos todos conectados. Porque com o cadastro único, além de você ter um rendimento, você tem acesso à informação, você está dentro do cadastro, haverá acompanhamento nutricional das crianças, haverá acompanhamento de vacinação, enfim, um conjunto de elementos, um conjunto de coisas que vai garantir que essas famílias tenham, né, um acesso melhor às condições de saúde propiciadas pelo Estado. É possível também combater a evasão escolar, porque essas pessoas que estão no cadastro, elas podem ser facilmente ou mais facilmente localizadas. É possível reduzir a desigualdade. Um país desigual não é um país que vive a democracia na sua forma plena. Então, a gente está falando de uma democracia que deve ser vivenciada não só como voto. O voto é um dos elementos, né, da convivência democrática. Mais do que isso, precisamos distribuir de modo justo a riqueza entre todas as pessoas que fazem parte da nossa população. O único possibilita combater a pobreza e a pobreza extrema também, que tem assolado a nossa juventude, as nossas famílias, as pessoas de idade, enfim. O CAD único também pode possibilitar boas condições de vida, que essa vida possa ser vivida de um modo mais pleno. Também possibilita um diagnóstico econômico da família. E toda essa informação, ela compõe um círculo virtuoso que possibilita aos governos conduzirem as suas políticas. Tanto o governo federal, quanto estadual e o municipal também. Além disso, nós temos organizações não governamentais que desempenham um trabalho muito importante, lançando a mão também de todos esses dados que são compilados pelo governo. Eu trago de novo aqui no mapinha, só para vocês recordarem como que nós temos povos e comunidades tradicionais espalhadas por todo o Brasil. Peço, o que fazer para alcançar esses povos e comunidades e estabelecer uma comunicação intercultural empática? Aqui nós estamos falando, não é de uma cultura única, nós estamos falando de uma convivência intercultural. E nenhuma cultura é superior à outra, muito pelo contrário, somos todos iguais. Como respeitar esse outro? E como estabelecer uma comunicação que seja produtiva? Como exercitar a empatia? Como fazer com que essa pessoa confie em você?
Procure responder essas perguntas, procure imaginar. Como que você falaria com essa pessoa? Ela aparece na sua frente, você vai sorrir? Você vai agir de maneira burocrática? Como certamente você já viu muitas pessoas agindo com você? Coloque-se no lugar delas. Passo importantíssimo. Você está numa cidade. Na sua cidade, certamente, há povos ou comunidades tradicionais, ou ambos. Que tal conhecer essas pessoas? Se prepare previamente. Procure estudar. Pergunte. Quando essas pessoas chegarem a você, você já vai estar preparado de algum modo para recebê-las. Obviamente, vai ser uma surpresa esse encontro. Sempre é uma surpresa. São configurações familiares novas, são histórias novas. Muitas pessoas também adoram contar histórias. Estejam disponíveis. Não fechem o contato, não limitem. O serviço que você presta é único, é fundamental e essencial. Parta do princípio que toda cultura precisa ser respeitada em sua diversidade, nos seus modos de vida, no seu modo de falar, em tudo o que você imaginar, mas respeitar aquela pessoa como ela é, respeitar a realidade como ela é. Fazer diferente disso é preconceito. Pode ser, sim, configurado preconceito e discriminação. A má vontade, num espaço como esse, não é bem-vinda. Aliás, nunca é bem-vinda, né? Busque a compreensão mútua entre vocês. Não compreendeu? Pergunte novamente. Exercite o contrário também. O diálogo, ele vai e vem. O diálogo nunca é um diálogo que sai de uma única pessoa só, em que uma pessoa é exclusivamente emissor, enquanto o outro só recebe informação. Nós estamos falando daquilo que a gente chama de comunicação dialógica, que remete à palavra diálogo. É um ir e vir. E aqui estaremos especialmente diante de um ir e vir que deve ser muito produtivo. Vocês se lembram aqui desse desenho dos povos tradicionais que foram compilados nesse infográfico do Ministério Público Federal de 2019? Temos os indígenas, quilombolas, ciganos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades de terreiro, ribeirinhos. E aí você vê o desenho, né? Como esse desenho é interessante, espalhado por todo o Brasil. Vou passar mais uma vez. Bonito, né, gente? Isso. Com certeza, se você prestar muita atenção, você conhece pessoas de comunidades e povos tradicionais bem pertinho de você. Alcançar os PCTs, comunidades, povos e comunidades tradicionais, e estabelecer uma comunicação intercultural empática. Algumas dicas. Vamos lá? Ouça atentamente. A escuta precisa ser ativa e não passiva. Observe o seu rosto. Demonstre que você é empático e sensível à presença do outro e à realidade do outro. Empregue todos os meios possíveis para enfatizar a mensagem cordialmente. Com essa ênfase, ela não pode ser objetiva demais a ponto de parecer não ser cordial. Então, a mensagem precisa ser transmitida cordialmente. Faça treinamentos e cursos de formação para aprimorar-se. Importante. Se houver dúvidas, converse com as pessoas. Converse com seus colegas de trabalho.
usa uma linguagem simples, direta, mas não indiferente. A postura, o corpo, a voz, movimentos, tudo isso deve ser de respeito. E alinhe no processo e dentro das leis, sempre dentro das leis, dentro do código de conduta, o que for possível para garantir a presença dessa família no CAD único. Quando nós estamos afirmando realinhar se você colocou a questão de tal maneira que não, e a partir dela não foi possível estabelecer um diálogo, refaça essa pergunta, recoloque essa questão, mas não desista. E aí nós partimos para as considerações finais. A inclusão dos povos e comunidades tradicionais no cadastro único é uma garantia de que esses grupos terão acesso a vários programas governamentais, como Bolsa Família e muitos outros. É um caminho para que seus direitos sejam efetivamente colocados na prática, tendo mais força para proteger o território e sua biodiversidade, alcançar equilíbrio econômico, preservar a sua cultura, educar seus integrantes, sobretudo os mais jovens e as lideranças locais, ter acesso a uma saúde mais adequada à população, dentre outros. Valorizar os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais também reforça sua diversidade étnica, linguística e cultural do nosso país. Além disso, colabora para promover a igualdade e a justiça social para povos e comunidades tradicionalmente e historicamente silenciados e alijados do poder. Nós estamos falando de grupos que sempre estiveram na periferia do sistema, que sempre estiveram na fronteira daquilo que o Estado pode oferecer. São geralmente esses povos e seus filhos que têm uma escolaridade mais baixa, que não conseguem concluir, às vezes, sequer um ensino fundamental, que não conseguem uma colocação profissional que possibilite um rendimento maior do que os seus pais, do que seus avós. Então, temos muitos desafios aqui. Então, é importante, gente, estar atento, observar, agregar, acolher, trazer essas pessoas para o cadastro único, para que eles sejam visíveis, para que a população enxergue, não só o governo, não só o Estado, mas também a sociedade. A sociedade precisa enxergá-los. A sociedade precisa compreender que as pautas que são deles são pautas nossas também. E que é muito importante lutar pelos direitos que são deles, historicamente são deles, e que também deve ser de nosso completo, de nossa, como a gente pode dizer, que possamos abraçá-los, né? Possamos trazer isso para a nossa realidade. É isso. A democracia exige que nós possamos trazer todas as pessoas para perto, de modo a construir um bem comum, um bem que seja com justiça social, que seja distribuindo a riqueza de um modo que seja justo e que possa também trazer uma vida mais próspera, uma vida pautada pela saúde, pela educação e por uma forma de vida que traga bem-estar, que traga felicidade. Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez e aqui trazemos as referências. Meu muito obrigada. E, afinal, o lema é conhecer para incluir. Pessoal, um último recadinho.
Atividades avaliativas estarão disponíveis no ambiente virtual da aprendizagem, no nosso Aba. Prestem bastante atenção nessas atividades, procurem responder, procure também seguir atentamente os prazos e os conhecimentos serão avaliados com todo cuidado. E se vocês perceberem que há lacuna, eu os convido a voltar ao nosso conteúdo e olhar com bastante atenção, tudo bem? Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima aula, que será a aula de encerramento. Tchau, tchau!